Durante as últimas semanas, eu conversei com várias pessoas sobre Bitcoin e muitas delas parecem estar 100% seguras de que em 2026 a gente vai ter mais um bear market. E o motivo para isso é simplesmente porque nos últimos 16 anos de história do Bitcoin, a gente teve ciclos bonitinhos de 4 anos, onde o Bitcoin atingia o topo mais ou menos 500 dias após o halving e depois entrava em um longo bear market de 2 anos e pouco para só voltar a subir com o halving seguinte. Se esse fenômeno tiver para acontecer de novo, então necessariamente a gente vai ter que ter um fenômeno que a gente chama de blow off top, que é quando o Bitcoin entra naquele paredão exponencial a qualquer momento, onde o preço vai subir exponencialmente, a volatilidade vai aumentar absurdamente e de repente, no auge da euforia, quando todo mundo estiver achando que o Bitcoin vai para a lua, o sonho acaba, tudo despenca e aí a mídia volta a decretar mais uma morte do Bitcoin mais uma vez. Mas e se eu te disser que a coisa mais bullish que pode acontecer agora é o Bitcoin não explodir, não subir exponencialmente? E se o TED que você está sentindo nesse exato momento for na verdade o sinal de que a gente entrou numa nova era do Bitcoin que vai te fazer muito mais rico, só que de um jeito diferente do que você pode estar esperando? Olha, eu sei que você tá sentindo isso também. Você comprou Bitcoin esperando aquela tradicional montanha-russa maluca que todo mundo fala, aqueles 300%, 500%, 1000% em poucas semanas. E o que a gente tem até agora nesse ciclo? 5 meses ou até mais do Bitcoin subindo, mas subindo calmamente, deixando todo mundo entediado. Olha, eu sei que você tá sentindo isso também. Você provavelmente comprou Bitcoin esperando aquela montanha-russa maluca que todo mundo falava, que o Bitcoin de repente faz 300%, 500%, 1000% em poucas semanas. E até agora, o que a gente tem? Vários e vários meses aí do Bitcoin fazendo praticamente nada. Ele tá subindo, sim, ele subiu expressivamente desde o halving, mas ele sobe devagar, ele desce devagar, ele fica andando de lado por meses, quase que monótono. E é aí que mora o conflito que tá deixando todo mundo maluco, inclusive eu. Será que a gente tá vivendo o fim de uma era? Será que aqueles ciclos explosivos de 4 anos que fizeram pessoas ficarem ricas da noite pro dia viraram história? Ou será que a gente tá justamente na calma antes da tempestade mais violenta que o Bitcoin já viu e a gente vai ter sim um ciclo exponencial nas próximas semanas e meses? Porque olha só a situação. De um lado você tem especialistas em uma escola de pensamento, como o Pierre Rochard, por exemplo, que é um OG do Bitcoin, que botou esse tweet aqui recentemente. Bom, eu traduzo para vocês. Parece mais provável do que não que os ciclos de 4 anos já ficaram no passado. Os halvings hoje em dia são irrelevantes em relação à quantidade, o quanto aumenta a escassez. 95% dos bitcoins já foram minerados. A oferta vem de comprar os bitcoins dos OGs, de quem comprou lá atrás e já mudou de vida. A demanda é a soma varejo dos ETFs sendo adicionados a plataformas de gestão de patrimônio e também das compras de treasury companies. Pierre Rochard parece acreditar que os ciclos ficaram no passado. Enquanto isso, do outro lado, você tem aqueles que dizem que a gente tem que tomar muito cuidado com aquelas palavrinhas mágicas de que dessa vez é diferente. Muitos amigos meus falam, inclusive, que todos os ciclos anteriores, todo mundo sempre falava que aquele era o último ciclo, mas nunca foi. E no meio disso tudo, você deve estar aí, provavelmente, se perguntando: cara, em que cenário eu acredito? Será que os ciclos acabaram? Será que não acabaram? Como que eu me posiciono no meio disso tudo? Será que o melhor ainda está por vir? Ou a gente vai subir devagarzinho até milhões de dólares? Bem, ao longo desse vídeo aqui, eu vou te mostrar exatamente como analisar essa situação usando 3 pilares fundamentais que vão te dar a clareza que você precisa para tomar a decisão certa. E no final, você vai entender que, independente de qualquer cenário que acontecer, existe uma estratégia específica que pode te proteger e ainda te fazer lucrar muito. Mas primeiro deixa eu te contar como que eu cheguei nessa conclusão. Em março de 2025 desse ano, eu estava completamente convencido e tomado pelo FOMO, pelo medo de ficar de fora, né, aquela euforia generalizada, e eu tinha mais ou menos aí 99, 98% de certeza de que o Bitcoin ia disparar no segundo semestre desse ano, talvez atingindo preços estratosféricos como a projeção do palpite famoso do Josh Mandel de 444 mil dólares até o final do ano. Eu tinha estudado a teoria de ciclos, dos ciclos passados, eu tinha analisado a famosa janela de 500 dias pós-halving, né, que é quando o Bitcoin historicamente chega no seu topo do ciclo, e tudo apontava para um blow off top épico, de proporções épicas, fazendo o Bitcoin ir para várias e várias centenas de milhares de dólares. Só que aí veio a realidade e me deu um tapa na cara. Primeiro foi o Liberation Day do Donald Trump com a ameaça das tarifas que causou pânico nos mercados e derrubou o Bitcoin lá dos 109 mil, se não me engano, que era o all-time high da época, para 70 e poucos. Depois de 5 meses, o Bitcoin tá aí agora, a 122 mil dólares, fazendo esse movimento lateral que tá deixando todo mundo louco. E foi exatamente aí que eu percebi. Ou alguma coisa fundamental mudou no jogo e o ciclo já era, ou esse ciclo tá muito diferente dos anteriores, mais alongado, mais atrasado também. Então, eu fiz o que qualquer pessoa obcecada por Bitcoin faria. Eu assisti dezenas de podcasts, mergulhei de cabeça para ver o que diabo estava acontecendo. Passei vários e vários dias olhando gráficos, dados on-chain, assistindo vários e vários podcasts e várias conversas de especialistas e principalmente questionando as minhas próprias convicções. E olha, eu vou ser bem honesto com você. No começo foi bem difícil de aceitar, porque durante os 8 anos de jornada no Bitcoin, eu sempre tratei os ciclos de 4 anos como se fosse uma lei da física completamente imutável. E de repente eu me vi
tendo que admitir que talvez eu estivesse olhando para o Bitcoin com óculos do passado. Mas sabe o que aconteceu nesse processo? Eu descobri que não importa o que acontecer com o preço no curto e médio prazo, a gente pode se posicionar para lucrar em todos os cenários. A verdade é que a maioria das pessoas está paralisada na indecisão, sem saber o que fazer, tem muito medo de tentar adivinhar timing, e eu não recomendo que você tente adivinhar timing 99% das vezes no Bitcoin, porque você acaba perdendo dinheiro e ficando com menos Bitcoin. A estratégia mais conservadora sempre será você comprar seus Bitcoins, acumular seus satoshinhos, tirá-los da corretora, colocá-los em autocustódia e segurá-los por 10, 15, 20 anos. Tem zero risco e sempre dá certo. Só que ao mesmo tempo, existe um negocinho chamado custo de oportunidade, e quando a gente está em cenários como o atual, em que é inegável que possa acontecer, tem vários eventos muito bullish prestes a acontecer e algum deles pode causar uma euforia generalizada e o preço subir expressivamente, você fazendo só o seu buy and hold pode deixar dinheiro na mesa se você não tiver uma estratégia para lucrar num cenário de crescimento exponencial do preço. Portanto, se você está aí na indecisão, se os ciclos morreram ou se os ciclos não morreram e você está sofrendo de paralisia por conta dessa indecisão, saiba que quem tem clareza sobre os cenários possíveis está se posicionando para o que vem pela frente, e é exatamente isso que eu vou compartilhar com você aqui agora. Mas olha, eu não sou a única pessoa que está passando por isso e que nas últimas semanas teve essa reflexão. Semana passada eu recebi mensagem de um aluno da minha mentoria de opções, falou: Bernardo, eu tô bastante preocupado porque a gente montou uma posição muito otimista para um preço de Bitcoin acima de $200 mil esse ano, e eu não tô mais tão otimista assim. Eu acho que faltam 5 meses pro vencimento, eu acho difícil que a gente passe dos 200 mil. Vamos ajustar a posição? E aí eu falei, não, sem problema nenhum. A gente entrou em uma call e a gente diminuiu a exposição dele ao vencimento de janeiro de 2026, aumentou na de janeiro de 2027, trouxe muito mais conforto para ele em termos de tempo, e também baixou o strike para que ele possa lucrar com essa posição de 5 meses se o Bitcoin passar de 170 mil, e antes estava em 210 mil. Daí ele ficou mais tranquilo de novo. E não é só ele. Nas últimas semanas eu tenho recebido mensagens de dezenas de pessoas no Instagram, no Twitter, no grupo da Better Money no Telegram e no WhatsApp, de pessoas que estão na mesma situação, indecisas e perdidas, sem saber se os ciclos morreram ou não e o que fazer a respeito. Só que quando elas entendem que elas não precisam escolher e ter certeza sobre o cenário, elas podem ganhar nas duas pontas, a ansiedade vai embora e elas passam a ter estratégia. Porque a verdade é que não importa se você é do time dos ciclos de 4 anos ou se você é do time da nova era. O que importa é você ter um plano claro para ambos os cenários, e é por isso que eu tô aqui falando nesse vídeo hoje. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou te mostrar quais são os pilares que eu uso para analisar se a gente está vivendo de fato o fim dos ciclos tradicionais ou se a gente ainda pode esperar aquela explosão parabólica no preço do Bitcoin nos próximos meses. E no final você vai ter total clareza sobre o que você pensa e como se posicionar de acordo, ok? Primeiro pilar, porque os ciclos de 4 anos ainda podem estar vivos. A primeira coisa que você precisa entender é a famosa janela dos 500 dias do halving até o topo do ciclo. Historicamente, o Bitcoin sempre atingiu o topo perto de 500 dias após cada halving. Sabe quando a gente vai completar 500 dias do halving? Dia 1º de setembro de 2025. Falta pouquíssimo tempo, 2 semanas. Ou seja, a pergunta que não quer calar: a gente vai ter ou não vai ter um blow off top seguido de um bear market? Ou será que esse ciclo dessa vez é muito mais alongado? Ou será que esses ciclos não existem mais e a gente vai ter anos e anos e anos do Bitcoin subindo em escadinha, deixando todo mundo entediado e rico ao mesmo tempo? Agora, tem um outro fator que muita gente está ignorando, que é o fato de que o Fed nem começou a cortar juros. O mercado está precificando um corte de juros na reunião de setembro com 93% de probabilidade. Ou seja, historicamente, quando os juros caem, o dinheiro sai da renda fixa, sai do risk off e vai procurar risk on, e o Bitcoin tende a subir expressivamente meses depois dos cortes de juros. Isso é pouco conflitante com a visão de que a gente está batendo aí um topo de ciclo daqui a 15 dias, certo? Além disso, tem um fator sazonal que muita gente não está levando em consideração, que é: os mercados tradicionalmente, não menos o Bitcoin, mas todos os mercados financeiros em geral, ficam quietos durante o verão do hemisfério norte, porque os traders, Wall Street, a galera vai tudo sair de férias, vai pra praia e volta em setembro. Então, julho e agosto são meses de baixa liquidez, setembro o mercado retoma, e historicamente falando, para o Bitcoin, especificamente, outubro e novembro são meses muito, muito bons. O que não quer dizer nada, porque não quer dizer que só por causa dos anos anteriores terem sido bons para o Bitcoin em outubro e novembro, que esse ano também vai ser. Mas é mais um data point aí para você analisar. E então, pensa comigo: janela histórica de 500 dias, corte de juros iminente em setembro pelo Fed, sazonalidade favorável. Se você fosse apostar, esse combo parece um setup bem favorável para uma explosão parabólica, certo? Eu, pessoalmente, acredito que a gente está muito, muito longe de qualquer tipo de topo. E existem vários e vários indicadores gráficos, como o MVRV Z-Score, o Pi Cycle Top Indicator, a média móvel de 4 anos, o Mayer Multiple e dezenas de outros, que dizem todos a mesma coisa, que nenhum sinal de topo está à vista. Mas aí vem o segundo pilar, e é aqui que a coisa vai ficando mais interessante.
porque existem evidências fortes também de que algo muito fundamental mudou as regras do jogo. As forças que criaram os ciclos de 4 anos hoje em dia são muito mais fracas do que já foram. Primeiro, o halving já está perdendo força matematicamente. Por definição, a redução na oferta de Bitcoin que acontece com o halving, o efeito marginal disso cai a cada 4 anos pela metade, ou seja, antes do penúltimo halving em 2020, eram minerados 1.800 bitcoins por dia. Depois daquele halving de 2020, 900 bitcoins por dia, ou seja, menos de 900 por dia. Esse era o impacto do halving. No anterior, o impacto era menos 1.800 por dia. E aí, no halving de 2024, o impacto foi 450 por dia. Então a gente está tendo um impacto cada vez menor, por definição, porque é assim que funciona a política monetária do Bitcoin. Ou seja, a escassez diminui, mas ela diminui com menos intensidade à medida que o tempo vai passando. E quando você leva em consideração que a Strategy compra mais ou menos o dobro do que a oferta de Bitcoins minerados por dia e os ETFs compram também mais ou menos o dobro, fica claro que o impacto do halving já se tornou irrelevante. Segundo ponto, o perfil do investidor mudou completamente. Nos bull runs passados, 2013, 2017, 2020 e 2021, muito da demanda que impulsionava o Bitcoin, fazia ele subir, bater blow-off tops relevantes e fazer 5, 10 vezes, era movido por conta do investidor varejo. A euforia generalizada chegava na sua mãe, na sua tia, nos seus primos, todo mundo comprava Bitcoin, depois tentava migrar para as altcoins, tentando ganhar ganhos cada vez mais exponenciais, sem entender o que estavam fazendo, e aí faziam besteira, o market acabava, vinha o pânico generalizado, todo mundo vendia e tomava prejuízo a maioria das pessoas. Nesse ciclo, parece que a gente está num cenário muito diferente. O perfil do investidor hoje é institucional, e os institucionais, eles fazem compras programáticas, pacientes, eles têm horizonte temporal de longuíssimo prazo, são family offices, são fundos de pensão, corporações fazendo alocação estratégica, pensando em 10, 15, 20, 30 anos e não pensando em fazer uma riqueza do dia para noite em 6 meses. O Matt Hogan, CIO da Bitwise, uma das maiores gestoras de Bitcoin do planeta, foi recentemente num podcast, não lembro qual agora, mas eu assisti, em que ele fez uma comparação muito interessante. Ele comparou o Bitcoin hoje com o Facebook após o IPO. O Facebook foi lançado a público com mais ou menos 100 bilhões de dólares de valuation. Os investidores e Wall Street acharam caro. A ação ficou bem andando de lado e parada sem muita demanda por algum tempo, mas acelera 13 anos para o futuro e ela já fez 17 vezes desde o IPO. Então foi um crescimento constante, mas sem muito drama, sem muita volatilidade. E a tese do Matt Hogan nesse podcast era de que o Bitcoin está semelhante, porque 90% da valorização do Bitcoin ainda está por vir, mas daqui para frente vai ser um crescimento muito mais previsível e estável, muito menos montanha-russa e mais escada rolante. E eu confesso que eu vi muita lógica no que ele falou, porque pensa comigo, se o Bitcoin realmente está virando reserva de valor global, faz sentido ele ter a volatilidade cada vez menor, certo? Não faz mais sentido aquela volatilidade louca de antes. Ouro não faz 500% em 6 meses. Imóveis não fazem 500% em 6 meses. Ativos que tradicionalmente são usados e identificados e tratados como reserva de valor são, por definição, ativos monótonos. E aí a gente chega ao terceiro pilar, que é o mais importante de todos. Como você faz para se posicionar para lucrar independente de qual cenário acontecer? Primeiro, vamos falar do cenário tradicional. Se a gente realmente for ter um blow-off top, uma alta exponencial nos próximos meses, você precisa estar posicionado antes da explosão. Porque quando o Bitcoin faz 300% em 2 meses, não dá tempo de entrar. O trem já passou e já era. Mas aqui tem uma pegadinha. Se você apostar tudo no blow-off top e ele não vier, você fica anos esperando uma explosão que nunca vai acontecer. E se você comprar opções, por exemplo, elas vão virar pó na sua mão, você vai perder dinheiro. Enquanto isso, você perde a oportunidade de lucrar com o crescimento constante que você teria caso você fizesse buy and hold de Bitcoin. Por outro lado, se você aceitar completamente a tese da nova era e ficar só no buy and hold tradicional, fizer o seu hodl e deixar seu Bitcoin em autocustódia, você tem zero chance de fracasso, de perder dinheiro, mas você pode deixar de multiplicar significativamente a sua quantidade de satoshis se, de fato, uma fase de fome generalizada e uma explosão parabólica de fato vier. Então, se você, assim como eu, não tem certeza do que vai acontecer, e eu acho que ninguém tem certeza, o que você faz? Você segue o bom e velho conselho da Faria Lima, você diversifica. Eu sempre falo que diversificação é ótimo para quem não sabe o que tá fazendo, mas a gente sabe que Bitcoin é a melhor reserva de valor que já existiu. Se você tá aqui nesse canal, provavelmente você concorda comigo nessa afirmação. Então não faz sentido diversificar entre uma reserva de valor superior e outras reservas de valor inferiores. Agora, se você não sabe se vamos ter ciclos de 4 anos e um blow-off top, uma subida exponencial, ou se vamos ter uma escadinha monótona até milhões de dólares, faz sentido você diversificar com uma pequena parcela do seu patrimônio, se posicionando para um cenário em que, se o blow-off top vier, você terá lucros exponenciais. Eu vou te contar qual é a minha abordagem, o que eu faço com o meu patrimônio. 90% do meu patrimônio fica em Bitcoin em hodl, em autocustódia, com guardados no multisig, com toda a segurança, com protocolo de herança, chaves geograficamente distribuídas, para que ninguém possa arrancar meus Bitcoins de mim e eu não precise me preocupar com o timing das coisas, ok? Portanto, se o Bitcoin subir devagar e sempre até milhões e milhões de dólares, eu vou enriquecer devagar e sempre até milhões e milhões de dólares,
sem problema algum. Agora, 10% do meu patrimônio eu aloco em coisas mais arrojadas, que seriam, no meu caso, as opções. Eu montei posições especificamente pensadas para capturar uma possível explosão. Desses 10% do meu patrimônio, a maior parte, eu diria, acho que 7% dos 10%, ou 8% dos 10%, não me lembro, tá em opções com vencimento de janeiro de 2027. Ou seja, temos aí 17 meses para o Bitcoin ter uma alta expressiva. E apenas uma pequenina parcela, uma fração, acho que 3% do meu patrimônio, ou 2%, ou algo assim, está alocado em opções com vencimento de janeiro de 2026. Essas opções só vão dar lucro se de fato o Bitcoin entrar numa fase exponencial até o final desse ano. É provável que aconteça? Não, mas se não acontecer, eu vou perder quanto? 3%, 2% do patrimônio? Vida que segue. Agora, se acontecer de fato a explosão exponencial nesse ano, essa pequenina parcela, esses 2% do patrimônio, podem crescer 50, 100 vezes. E isso pode ser bem interessante, pode aumentar toda a minha quantidade de Bitcoin. Portanto, na minha opinião, faz muito sentido. Com as opções você consegue se posicionar para movimentos explosivos, só que com risco limitado. Você pode comprar call com strike 150, 200, 300 mil dólares. Se o Bitcoin explodir, você multiplica seu dinheiro. Se ele não explodir, você só perde o que você pagou no prêmio dessas opções, que pode ser uma fração minúscula do seu patrimônio, como é no meu caso. A beleza é que elas te dão flexibilidade. Você não precisa escolher se você está no time do ciclo de 4 anos ou se você está no time da nova era. Você pode lucrar em ambos os cenários. Mas agora eu vou te contar uma coisa que mudou completamente a minha perspectiva sobre essa situação toda, que pode ser o fator decisivo que ninguém tá vendo, ok? Você lembra que eu falei que o Fed ainda nem começou a cortar juros? Pois é, mas tem um detalhe que quase ninguém tá prestando atenção, que historicamente, quando o Fed começa a cortar juros, o Bitcoin não explode imediatamente. Na verdade, costuma ter uma performance meio pífia, meio morna nos primeiros 3, 6 meses após o primeiro corte, porque basicamente o corte de juros geralmente acontece quando a economia tá se desacelerando e tá começando a mostrar sinais de piora. E no início isso deixa todo mundo meio cauteloso, mas o plot twist aqui é o seguinte: exatamente depois dessa fase inicial de cautela que o Bitcoin tem os seus movimentos mais explosivos. E se o Fed cortar juros em setembro, como a gente está esperando, e o Bitcoin ficar meio paradão até o final do ano, isso não vai ser um sinal de fraqueza, vai ser o setup perfeito para uma explosão do preço no primeiro trimestre de 2026. E é aí que mora a pegadinha que pode pegar todo mundo desprevenido. Se você está esperando o blow-off top para os próximos 2, 3 meses e ele não vier, não significa que os ciclos morreram para sempre. Significa, talvez, que o timing só mudou um pouco, que esse ciclo está mais alongado. Então não é mais de 4 anos, talvez seja de 5, de 6, de 7, mas pode ser que ainda existam. E quem desistir na reta final pode perder exatamente esse movimento que estava esperando. E é por isso que eu tenho grande parte da minha alocação de opções para janeiro de 2027. Então a pergunta talvez não seja se os ciclos morreram ou se não morreram. Talvez seja se os ciclos se alongaram ou não se alongaram. Se você chegou até aqui, provavelmente agora você tem muito mais clareza sobre esse momento que a gente está vivendo. Você não deve mais estar tão perdido entre o time dos ciclos de 4 anos e o time da nova era. E agora você tem um framework para analisar ambos os cenários e, mais importante, uma estratégia para tentar lucrar independente do que acontecer. Porque a verdade é que enquanto todo mundo fica paralisado na dúvida, quem tem clareza se posiciona primeiro e sai em vantagem. Se esse vídeo te deu a clareza que você precisava, então, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está perdido nessa mesma dúvida entre os cenários. Eu tenho certeza que ele vai te agradecer por isso. E também, não se esqueça de contar aqui para mim nos comentários, depois de tudo que você assistiu aqui hoje, em que time você tá? No time dos ciclos de 4 anos ou no time da nova era? Eu quero saber qual cenário faz mais sentido para você e por quê. Agora, independente do que você acha depois desse vídeo, o fato é que a maior parte do seu patrimônio deveria estar em Bitcoin, em autocustódia. Isso é inegável, não importa o que aconteça, goste de opções, não goste de opções, goste de Bitcoin Treasuries, não goste de Bitcoin Treasuries. Pelo menos 80% do seu patrimônio deveria estar em Bitcoin, em autocustódia, fora do sistema e de forma totalmente inconfiscável, que só você tem acesso. Se você realmente quer aprender a sair do sistema Fiat de uma vez por todas, clica no link aqui na descrição e acessa o Bitcoin Exit Plan, que lá dentro você tem tudo que você precisa saber sobre autocustódia, tem tutoriais detalhadíssimos de como guardar seus Bitcoins com multisig, como montar seu protocolo de herança e muito mais. O link tá aqui abaixo na descrição. E olha, tem uma coisa que eu preciso te contar que vai mudar, talvez, completamente como você enxerga toda essa história de corte de juros. Porque muita gente perde muito tempo e energia acompanhando a treta entre o Powell e o Trump e tentando adivinhar se o Fed vai cortar juros ou não, achando que é isso que vai fazer o Bitcoin explodir. Mas e se eu te disser que a liquidez já está sendo, nesse exato momento, injetada no sistema há vários e vários meses, por debaixo dos panos, usando ferramentas esquisitas que você talvez nunca tenha ouvido falar, como SLR Exemption, Reverse Repo e etc. Você sabe o que são esses termos? Porque possivelmente eles podem ser o verdadeiro gatilho que todo mundo estava esperando há muito tempo. Clica aqui nesse card desse vídeo que está aparecendo na tela agora e assiste, porque lá eu explico nos mínimos detalhes essa peça que pode ser a peça que estava faltando no seu quebra-cabeça para entender como que a liquidez já está sendo injetada no sistema. Até a próxima.